Nosso muito obrigado por permitir desfrutarmos da companhia de vocês em mais este encontro. Nós vamos falar hoje de um assunto, de um tema importantíssimo que nós, espíritas, costumamos denominar de transição planetária. Afinal de contas, a nossa realidade social de hoje, com tanta violência, com tantas doenças, com catástrofes naturais, com terrorismo, será que isso seria o final dos tempos? A possibilidade de um apocalipse? Nosso planeta estaria condenado à maldade perene ou à destruição? São perguntas pertinentes que nós pretendemos responder aqui. O Espiritismo responde, foi feita a pergunta para nós, em termos, vocês espíritos dizem que o lar é o local onde as pessoas fazem o seu acerto de contas, seu reajuste com pendência de vidas anteriores. E quando os casais se separam, o que acontece? Nós temos aí na nossa frase da semana. Começa agora o Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje vai falar sobre transição planetária. Fala-se bastante atualmente no meio espírita sobre uma fase, uma época em que o nosso planeta, e especialmente os habitantes dela, nós todos, portanto, encarnados e desencarnados, porque a humanidade terrena é constituída pelos encarnados e desencarnados, nesse vai e vem reencarnatório, de que estaríamos numa fase importante de mudança, de estágio do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, em que ainda teremos lá na frente ainda muitos problemas, mas de uma maneira bastante amainada em relação ao que a gente vivencia ainda aqui agora. Eu estou na companhia da Rose Heidman e do Parchen. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem. Graças a Deus. Rose, o Emmanuel tem uma frase também que ele diz assim que a Terra pode ser comparada a uma casa em reforma. O que significaria isso? Interessante a frase, né? O que significa uma casa em reforma? Alguma coisa que está em transformação, que se adapta às necessidades dos seus moradores, de acordo normalmente com um planejamento prévio, né? Em que o dono da casa visualiza aquilo que ele necessita, aquilo que precisa ser providenciado e constrói nessa direção. A Terra, nesse sentido, é um educandário que nos acolhe, adaptando-se às necessidades dos homens, seguindo aquilo que o livre-arbítrio humano constrói, mas sempre atendendo ao projeto divino, buscando fazer o homem acordar para as suas próprias responsabilidades, seus valores, acordar para a consciência de que a vida na Terra, por importante que e é muito, é passageira e tem a finalidade de servir ao progresso do espírito. Uma casa em reforma, como a nossa Terra, é um lar, um ninho que nos aconchega, mas que se altera, que é modificado para atender às nossas necessidades. Mas agora essa casa ainda está muito desorganizada, com muita coisa fora do lugar, né? E todo mundo não se acha, não consegue se encontrar e tal. Mas, Parchen, a nossa tendência, às vezes, de modo geral, talvez os espíritos um pouco menos, mas das pessoas de modo geral, elas querem resultados imediatos, né? Então, se assume um governo, o governo tem que encontrar solução para todos os problemas no dia seguinte. Uma empresa também, ela tem que... A sociedade como um todo é altamente consumista e pragmática, ela exige esse tipo de providência. Mas em relação ao espírito, as coisas não funcionam bem assim. Então, será que nós estamos tendo uma visão pessimista de achar que a violência está descontrolada, que o homem não consegue controlar o terrorismo? Ninguém sabe como resolver esse problema, particularmente lá exemplificado hoje de uma maneira emblemática para o Estado Islâmico. Eu estou dando só umas pinceladas gerais, né, dos nossos problemas atuais.
Será que nós devemos ser mais pacientes, porque essa transição vai demorar mais tempo? Nós somos muito imediatistas, nossa vida é curta, vai levar muitas gerações. Como é que você vê isso aí? Bem, sem sombra de dúvida, não pode ser imediatista num processo de reforma. Ainda mais com nós como sociedade, não sabemos bem o projeto, divergimos, então as coisas vão ocorrendo de uma maneira, como já foi colocado, até desordenada. E isso bagunça um pouco mais o processo de reforma. Não podemos ser imediatistas, porque o imediato para a nossa vida é muito curta. Né? Uma geração hoje, apesar da idade média ter subido, 70, 80 anos é muito curta para promover mudanças radicais. Nós temos que ir plantando sementes, tentando organizar as mudanças. A Rose colocava que essa casa em reforma tem que se adaptar às necessidades, e mesmo as necessidades que nós não percebemos que existem, mas que o nosso subconsciente cria, até mesmo de relação. Então é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança, é preciso ter vontade e é preciso que cada um faça a sua parte. Nós podemos tomar um exemplo bem material e bem atual, né? Que nós estamos vendo aí com o mosquito da dengue, da zika, né? E de outras doenças, e que é um mosquito urbano que era tão simples controlar e nós não tomamos a decisão sequer de controlar um vetor desse que mora no nosso quintal, que mora do lado da nossa casa, que mora dentro da nossa casa. Então mostra que esse nosso imediatismo, ele não se aplica na prática nem naquilo que é para a nossa própria segurança. E tem que despertar consciência para mudar devagar, mas sempre. Rose, qual é a receita para enfrentar uma época tão conturbada da humanidade? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar se essa época efetivamente é mais conturbada ou nós estamos mais conscientes do valor da paz, da fraternidade, da liberdade e temos consciência da perturbação que ainda existe. Há 150 anos atrás, as pessoas duelavam nas ruas e o povo achava natural. A lei protegia, inclusive, quem matava em duelo, em legítima defesa da honra, o que não acontece hoje. Então, as perturbações não são novas, elas vêm desde a antiguidade. Hoje, com os meios de divulgação, nós sabemos instantaneamente o que acontece nas diferentes partes do mundo. Antigamente não sabíamos, mas o mal existia e era até maior, sendo o espírito, né, sempre progredindo cada vez mais. Estamos numa época de divulgação das perturbações, de consciência do processo, e nos parece que o mal cresce. Se cresce efetivamente ou não, eu não tenho certeza. Por quê? Porque atualmente, entretanto, nós reagimos ao mal. Nós não concordamos mais que as pessoas se matem impunemente, que roubem, que se entreguem à corrupção, que menosprezem ou maltratem crianças. Essas são reações da maioria do mundo civilizado, demonstrando uma consciência acordada já para os valores bons. Entretanto, a perturbação ainda existe e ela é imensa. Por quê? Porque nós estamos ainda com um passado de primitivismo, de violência, da busca do bem para nós mesmos, que é o egoísmo, né? De orgulho, do qual nós não nos livramos. Mas acredito que, mais do que o mal predominando na época atual, nós temos, isso sim, uma consciência do mundo civilizado de que o mal, que o desrespeito ao direito do fraco não mais se admite, o que é progresso. Entrando especificamente no nosso tema de transição, a gente está falando, claro, mas eu queria ser agora um pouquinho mais enfático dentro do núcleo central do nosso tema. No livro Fronteiras da Nova Era, de uma escritora mineira, Sueli Caldas Schubert, ela conta a história de que o presidente da casa que ela frequentava lá em Minas, não sei qual a cidade, acho que não era Belo Horizonte, isso em 1958, o presidente dessa casa foi fazer uma visita a Chico Xavier em Uberaba. Acho que ele já estava em Uberaba, ou era Pedro Leopoldo, não sei. E lá, acho que o Chico teria dito para o presidente dessa casa que a transição planetária já havia começado, isso, portanto, em meados do século passado. Agora, o que eu coloco para vocês é assim, vocês têm uma perspectiva, se alguém perguntasse para vocês, mas quando é que vai se completar esse ciclo? O que vocês diriam?
Quer falar primeiro ou as mulheres primeiro? Primeiro os homens. Então, primeiro os homens, vamos inverter hoje as coisas. Eu diria que a transição, ela nunca vai cessar e nunca vai se completar, porque a evolução é uma constante no universo. Então, se vamos evoluir para um planeta de regeneração, vamos. Depois vamos evoluir para um mundo feliz, vamos. Então, nós vamos continuar. É claro que tem épocas que o desenvolvimento da humanidade propicia aceleração, né? E creio que nós vivemos uma dessas épocas. Ao mesmo tempo, nós temos que nos lembrar um dos pilares da própria doutrina espírita e que ele é inviolável, que é o livre-arbítrio. Portanto, nós faremos a velocidade da transição. Quando eu falo nós, é nós encarnados e os desencarnados que habitam esse orbe, né? Nós faremos a velocidade. Podemos fazer mais rápida ou mais lenta, menos sofrida ou mais sofrida. Mas se nós não nos conscientizarmos de que precisamos mudar, o mundo não precisa estar em apocalipse, nós podemos levá-lo. Como nós podemos levá-lo para a plena redenção em curto espaço de tempo. Então o apocalipse não está nos desígnios divinos? Não, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, a evolução está nos desígnios divinos. Deus nos criou para aprendermos e ajudarmos o universo a evoluir. Essa é a construção da felicidade, a nossa evolução, ajudando a evolução do universo, para que nós chegamos à felicidade de estar ao lado de Deus como co-criadores, unidos à lei universal. Então não há desígnio nenhum de apocalipse, não. Agora, se nós o quisermos, faremos. Rose, nós vamos logo em seguida para o intervalo, mas eu queria deixar no ar já contigo a seguinte questão, para você comentar, né? Nessa obra, como em outras informações vindas do mundo espiritual, via mediunidade, né? Esses espíritos dizem assim que, além de ter começado já lentamente, eles falam que naquele momento as novas gerações já estavam vindo, né? Estavam reencarnando espíritos com uma mentalidade um pouco diferente e tal, que aquilo começou bem lentamente, mas que está se acelerando agora, mais recentemente. São eles que dizem, não sou eu, e de fontes fidedignas, né? Agora, eles falam que, por enquanto, são pessoas, já existe por aqui, muitas pessoas moralmente muito elevadas, mesclados, eu coloquei aqui entre aspas, abre aspas, mesclados a verdadeiros monstros, né? Talvez é isso que a gente veja, essa selvageria absurda de matança. Eu volto ao exemplo do terrorismo, né? Então eu queria, depois do nosso intervalozinho, que você comentasse em cima disso aí, tá bom? Segue, daqui a pouquinho a gente volta. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso tema livre e eu vou direto aqui para a Rose. Ainda lembra da pergunta, Rose? A respeito de que nós estamos mesclados com pessoas de elevada moral com verdadeiros monstros. O que vai acontecer com esses espíritos tão retardatários moralmente? Bom, cada um tem sua forma de interpretar, naturalmente. Em primeiro lugar, para mim, verdadeiros monstros sempre existiram. Nós olhamos Átila, rei dos hunos, Nero, na antiga Roma, e tantas outras figuras que torturavam, matavam, destruíam tudo. Então, esses espíritos atrasados sempre estiveram na Terra, porque nós ainda somos um planeta relativamente inferior.
Espíritos evoluídos nós também tivemos sempre. Hoje nós temos um grande número de pessoas que está acordando para a realidade espiritual, para suas necessidades morais, para a valorização da vida, para o respeito às diferenças, o que mostra que está havendo um despertar da consciência coletiva. Esses verdadeiros monstros, assim falando, né, que reencarnam entre nós, quer dizer, espíritos ainda ignorantes, primitivos, que quase se incompatibilizam aparentemente com o estágio evolutivo da maioria da população da Terra. Eles estão reencarnando certamente para progredir, para aprender, mas de alguma forma o mal que eles produzem, o mal que eles ocasionam também produz o bem. Por quê? Vejam o caso de Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial. O excesso que ele cometeu acordou o mundo para a necessidade dos direitos humanos. Acordou o mundo para o respeito à individualidade, libertou as mulheres. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um crescimento intelectual e de liberdade social acentuado, embora ele não tenha atingido a todas as regiões da Terra. Hoje, porém, esses monstros que reencarnam em grande número, ocasionando a violência, ocasionando a morte, os sociopatas, né? Eles de alguma forma não são mais aceitos. O seu poder não é mais respeitado. Isso demonstra, num certo sentido, a evolução da humanidade como um todo, a incompatibilidade dele com esse mundo. O fato de que os portões do umbral estariam se abrindo nos parece uma coisa muito lógica. Nós temos uma humanidade reencarnada cada vez em maior número. O número dos habitantes da Terra cresce. A oportunidade para aqueles que ainda podem ter esse contato com as ideias da igualdade, da liberdade, dos direitos humanos, reencarnarem e começarem a serem tolhidos pelas leis que nós já temos e se incompatibilizarem com a sociedade dita civilizada é muito importante, porque é preciso reagirmos ao mal para que ele não cresça. Esses espíritos, certamente, como nós no passado, acordarão para a realidade um dia. Seu processo, porém, é lento. Esperamos é que aqueles que nos dizemos não bons, né? Porque não somos, mas conscientes de que o bem compensa, possamos ter, ao mesmo tempo que uma postura firme de condenação ao mal, tolerância, amorosidade e interesse na educação desses espíritos revoltados que nos são confiados. Só fazendo um acréscimo, digamos assim, ao que a Rose falou, né? Que segundo essas informações mediúnicas que nós citamos ainda antes do intervalo, esses espíritos recalcitrantes, que não se emendam, apesar de todas as oportunidades reencarnatórias que Deus dá, vai ocorrer com eles uma espécie de exílio. Eles serão deportados do planeta Terra para um mundo mais primitivo, vão estagiar junto a outras civilizações até merecerem aqui retornarem, né? Até seria interessante a gente lembrar que isso acontece em caráter individual o tempo inteiro. O Livro dos Espíritos nos relata que individualmente espíritos estão chegando à Terra e saindo da Terra por merecimento para mundos superiores ou por necessidade para mundos inferiores o tempo inteiro. Agora, esse movimento coletivo é que caracterizaria, né, uma mudança de fase evolutiva da Terra. Parche, eu vou ler um trechinho aqui desse livro que eu citei antes, Fronteiras da Nova Era, para ver o que a gente pode tirar aí. Eu fiz algumas, intercalado com algumas reticências, para sintetizar um pouquinho. Diz a certa altura o seguinte: as grandes transformações em face dos fenômenos climáticos, da poluição, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia. Antes, porém, isso quando aumentar esse movimento de se intensificar essa transição, né? Movimento de transição planetária. Antes, porém, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis nunca jamais pensados e alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. E aí? Eu acho que esse é um
uma receita que é infalível, né? Porque nós mudamos quando uma força muito grande nos obriga a mudar. Eu não tenho dúvida, por exemplo, vamos adotar só a questão do meio ambiente. Se nós não sofrermos um grande desastre ambiental em escala global, nós não cuidaremos do meio ambiente. Nós seremos levados exatamente por esse período de doenças, das alterações climáticas, da falta de bens que eu digo é os bens renováveis de sustento da humanidade, a água, o ar, a energia. Nós seremos empurrados pela dor para provocar uma mudança, porque a mudança ou ocorre pelo amor, ela é lenta, gradual, mas a natureza tem mecanismos de autorregulação, autoajuste, que fazem parte da lei divina. Nós passaremos, eu não tenho dúvida, como profissional, que nós atravessaremos grande crise ambiental e de alimentos, e que ela nos obrigará a adotar novos padrões éticos, morais e de conduta para que, como humanidade, possamos sobreviver. Quem sabe ali está também essa questão da necessidade dos escândalos, como falava o Cristo, né? Para que nós sejamos provocados à mudança. A necessidade dos escândalos, que aliás é tema da Rose, acho que não foi no programa passado, né? Não tenho bem certeza, mas com um detalhe a mais. Lembra também a questão do Livro dos Espíritos, né? Já frisamos aqui várias vezes, da necessidade do excesso do mal para tomar consciência da necessidade das reformas. Efeito de Hitler e outros, né? Monstros morais. Enquanto a coisa não tiver a se unir a casa reagir. quase caindo, a tal da casa de reforma praticamente não ruir, o homem não vai se emendar enquanto Agora, Rose, ainda aproveitando você, tem uma mensagem psicofônica do Bezerra de Menezes, que é uma figura preeminente dentro do movimento espírita, durante o 3º Congresso Espírita Brasileiro, realizado em Brasília em 2010, dia 18 de abril de 2010, através do médium Divaldo Pereira Franco. E eu fiz só praticamente uma frase aqui. Estamos agora, vejam, em 2010, estamos agora em um novo período. Estes dias que assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos, retroceder não é mais possível. Eu sei, nós estamos conversando em off, eu vou fazer uma provocação com vocês dois agora, aproveitar o restinho do tempo que a gente tem, porque o Parchin acha que essa transição talvez nem esteja ocorrendo. Ele acha que vai levar 300 anos. Realmente, o que você pensa? Será que dá para... Ele falou lá, depende do livre-arbítrio, do nosso trabalho, não depende, né? Mas como é que você vê essa mensagem do Bezerra, por exemplo? Nós temos a mensagem do Bezerra, temos a menção, né, do Apocalipse de João, temos a menção do Evangelho segundo o Espiritismo, temos notícias, né, da evolução da humanidade. O que nós sabemos de fato? A humanidade progride lentamente. Como qualquer processo, ele tem seus momentos de culminância, em que o agito é maior para que as mudanças se apressem. Nós não podemos definir em dias, anos, meses, nem em séculos esse processo. Eu, pessoalmente, acredito que a grande fase de transição da humanidade para o mundo de regeneração começou com a vinda do Cristo à Terra, em que um padrão moral superior, pela primeira vez, irretocável, foi oferecido à humanidade ocidental, pelo menos, porque nós já tínhamos padrões, né, para as outras civilizações. E, à medida que o homem primeiro se apropria dessa mensagem, modela segundo os seus desejos para obter poder material, e depois começa, ao longo das reencarnações e dos milênios, a interiorizar a lição, ele começa a evoluir. Naturalmente, nós podemos ter um processo de culminância, principalmente após as grandes guerras, né, em que o homem tomou mais consciência do valor, né, do outro ser humano. Mas esse processo, com certeza, como todo processo, não pode ser rápido, não pode ter data pré-fixada. Leva 500, leva 1000 anos, leva 2000 anos, não sabemos. Aí, o importante é fazermos a nossa parte. E aí, Parchin, temos que ter paciência. Isso aí talvez para a nossa próxima reencarnação, mais outra, e vai continuar teremos um tempo mais lento de mudança, né? Porque nós estamos com a atual taxa de crescimento, a reencarnação está cada vez mais
mais lenta Vai demorar. e, portanto, levará um pouquinho mais de tempo. O importante é que nós façamos a nossa parte, não desistamos e saber que 1 ou 2 gerações não são nada para esse Perante a planeta eternidade, que né? 200, 300 anos é apenas um piscar de olhos na eternidade. E que o nosso apocalipse, entre aspas, individual, que a nossa adesão aos programas de respeito, de solidariedade, de fraternidade, de tolerância não seja adiado. Nosso tema livre de hoje fica por aqui e vamos estudar, pessoal. Vamos procurar aprender um pouquinho mais e trabalhar, como foi a mensagem principal aqui, né? Trabalhar pelo bem sempre, independente do que esteja ocorrendo à nossa volta. Claro, engajado, preocupado, mas sempre preocupado com o bem, acima de tudo. Até mais. Olá, amigos. Vamos responder as perguntas que foram colocadas no início da abertura do programa, que nos foram enviadas. E a primeira pergunta é a seguinte: se vocês, espíritas, dizem que o lar é o melhor lugar para as pessoas acertarem as contas um com os outros, o que acontece com todos os casais que não suportam as dificuldades e se separam? Bom, é importante esclarecer algumas coisas, né? A doutrina espírita nunca em momento algum falou que o casal tem que ficar junto, tá? Então a separação e o divórcio possibilitam sim a resolução dos conflitos que se estabelecem na vida das pessoas que não mais se entendem, não se amam, não se aceitam, não tem outra forma de convivência. Então o divórcio ou a separação seria a solução. E na nossa cultura essa opção ela é acompanhada de sofrimento. E parte desse sofrimento decorre do próprio processo da ruptura do casamento, da união em si, e parte também resulta das questões culturais envolvidas numa associação a dois. Então, quando as pessoas se casam, elas geralmente acreditam que estão se envolvendo, estão dando um passo definitivo e pretendem viver juntas, sim, pelo resto da vida e viver bem. Isso depende de um grande investimento energético na relação do casal, construindo então bases fortes para que elas tenham realmente um relacionamento bom, se não perfeito, bom. Tá? Agora a doutrina espírita nos ensina a ver o divórcio de uma maneira mais adequada, né? Então os espíritos, ao falarem sobre o assunto, de certa forma até eles criticam e claramente essas amarras culturais que dificultam a vida dos casais. E destacam os espíritos então que a determinação de que o casamento é indissolúvel chega a ser um erro. E eles colocam aqui a questão 940 do Livro dos Espíritos, quando eles respondem: julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam, quando o casal já não se entende? Então Deus determina a união dos seres pelo amor, para que se crie um lar e se crie uma psicosfera favorável ao desenvolvimento sadio dos filhos quando for o caso. E no meio espírita também costuma-se dizer que as pessoas não devem optar pelo divórcio, porque estarão adiando o pagamento de uma suposta dívida, tá? Um suposto acerto entre os envolvidos. E é bom dizer o seguinte, que nem sempre essas uniões estão programadas para um acerto de contas. Às vezes essas uniões são por conveniência ou conivência, ou seja lá o que for, fez aquele acordo, cumpriu o acordo, tchau, cada um para um lado e sejam felizes, tá? Então não há necessidade de permanecerem unidos quando a coisa não vai bem, que pode até acontecer um problema maior, como a gente vê aí, que é casos de homicídios e de morte por parte de um ou de outro. A outra pergunta é a seguinte: todos os espíritos são iguais? Questão 96 do Livro dos Espíritos. São todos iguais, sim, quanto à natureza, à origem e à destinação, ou seja, todos nós somos criados por Deus, então nós somos iguais na nossa genealogia. Mas nós somos diferentes como espíritos no que se refere ao nosso departamento espiritual. Cada um se situa no seu grau, dentro do seu grau de evolução, que ele vai conquistando no decorrer da sua jornada terrena. Então cada espírito tem um mundo diferente, não somos iguais. Cada um possui algumas peculiaridades individuais, além das diferenças maiores ou menores quanto ao nível evolutivo de cada um.
E existe também, então, hierarquia entre os espíritos, quer sejam encarnados ou desencarnados, cada qual dentro do seu estágio, como eu já falei, de evolução, dentro do seu conhecimento, dentro da sua cultura e dentro da posição social que ele se encontra. Então, essas são as diferenças existentes entre os espíritos. E as classes dos espíritos, como nós sabemos, nós que estudamos a doutrina, estão divididos lá então entre espíritos puros, bons espíritos, espíritos superiores, espíritos de sabedoria, sábios, perfeitos e imperfeitos. Então, essa é a diferença entre os espíritos. Continue mandando perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Até uma próxima.